Meu nome é Selma do Rosário, tenho 59 anos, sou moradora da Vila Rica aqui desde que nasci. Sou técnica de enfermagem, mas trabalho como agente de saúde aqui no Vila Rica há 8 anos. Eu me sinto privilegiada, me sinto uma mulher realizada, eu posso dizer realizada, né? Porque assim, não tenho mais filho pequeno, meus filhos já estão todos crescidos, criados. Tenho 7 netos lindos, maravilhosos. E assim, eu me sinto uma pessoa mais que privilegiada, me sinto uma pessoa abençoada. Porque eu sei que são poucas pessoas que conseguem trabalhar no que gosta, fazer aquilo que gosta, entendeu? E assim, eu faço o que eu gosto com muito prazer. Assim, e tenho assim a recompensa é todos os dias quando eu venho embora para casa, saber que eu ajudei alguém, que eu fiz alguma coisa que foi de benefício para aquelas pessoas que precisavam mesmo, porque o nosso trabalho é esse, todos os dias você ajuda uma pessoa. Não importa como nem quando, mas eu me sinto abençoada. Então, os meus avós, eles foram uns dos primeiros, parece que foram os quarta ou quinta família que comprou terreno aqui na Vila Rica, né? E minha mãe, meus tios, todo mundo vieram para cá pequenos, né? E assim, a história deles também foi muito bonita, da construção da casa, de trabalho. Eu perdi meu pai muito cedo, eu não conheci meu pai, entendeu? E assim, aqui onde eu moro, eu estou na terceira geração e eu sou a terceira geração. A minha avó trabalhou aqui, a minha mãe e eu. Eu trabalhei aqui por quase 40 anos. Eu moro mais de 40 anos aqui. Aqui eu criei meus filhos, eduquei meus filhos aqui. E não era fácil você sair da cozinha, porque eu comecei a estudar depois que os meus filhos estavam crescidos. Entendeu? Eu comecei a estudar aos 34 anos de idade. E aí todo mundo dizia, faz supletivo, faz supletivo. Não, eu quero fazer passo a passo porque eu quero saber como é que é, porque eu não tive isso. Eu tive uma escolinha, a gente tinha uma escolinha aqui, a gente tinha uma professora e assim, a única coisa que eu consegui fazer aqui foi aprender a assinar meu nome, né? E depois não pude mais, porque tinha meus irmãos pequenos, não tinha mais pai e eu tinha que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Então, assim, a minha infância foi uma infância boa, mas não foi a infância que eu daria para os meus filhos, entendeu? Graças a Deus não foi a que eu dei. Isso me fortaleceu, isso só me fez crer que quando você quer alguma coisa, você tem que ir buscar. Eu não acredito naquela palavra de... Para mim nunca existiu, eu não posso, eu não consigo, sabe? E essas palavras nunca constaram no meu dicionário. Eu sempre achei que quando você quer alguma coisa, você não precisa passar por cima de ninguém, nem puxar o tapete de ninguém, entendeu? Aí tem pessoas que dizem que querer não é poder. É sim, desde que você queira com afinco, que você, como eu já falei, que você seja fiel a Deus, que você não passe por cima de ninguém. E ser humilde sempre, né? E foi assim que eu cheguei lá. Estudei, passei no vestibular da faculdade, tentei fazer a faculdade, mas quando chegou um certo ponto da faculdade eu não conseguia mais pagar a faculdade e aí eu tive que parar. Mas aí assim, eu só tive pessoas boas no meu caminho. Eu tive um professor que ele dava aula num curso técnico de enfermagem e ele
conseguiu uma vaga para mim nesse curso e foi onde eu fui, fiz o técnico, mas eu já tinha o auxiliar, porque aqui no sítio onde eu trabalhava, quando os velhinhos, os donos do sítio já bem velhinhos, precisavam de alguém para cuidar deles e a filha deles me pagou o curso de auxiliar para mim, que eu fiz lá no Rio pela Santa Casa, e aí eu cuidava deles, mas sempre com aquele sonho de que um dia eu ia conseguir mais, de que um dia eu ia poder trabalhar na minha comunidade, ajudar as pessoas da minha comunidade. Gente, hoje eu faço isso com o maior prazer. Eu não consigo pensar na possibilidade de que daqui a pouco eu tenho que me aposentar, porque eu trabalho desde os 12 anos de idade. Hoje, aos 59, não sei como seria a minha vida sem o meu trabalho, sem fazer aquilo que eu gosto de fazer. A minha região é essa aqui, beirada de BR, né, que é ali para baixo. Do começo de lá até aqui, eu tenho 56 famílias, né? E entrando para o BNH, eu tenho mais 158. Na verdade, tem mais, mas é até onde alcança, são 158 famílias lá para dentro. E assim, é uma comunidade muito carente, mas muito carente mesmo. E assim, tem casa que tem mãe que tem 8 filhos, né? E assim, às vezes você se empolga tanto em ajudar que quando você vê, você está tirando coisa de casa, levando, entendeu? É um quilo de alguma coisa. É igual há 2 meses atrás, teve uma casa que nasceu uma criança que quando eu cheguei lá, ela estava secando o bebê num pedacinho de lençol. Aquilo me doeu pra caramba. Eu vim para casa e fui lá no armário da minha filha, tirei algumas toalhas, fraldas de banho, levei para a criança, entendeu? Assim, é uma coisa, como eu te falei, que a gente ultrapassa barreiras, a gente ultrapassa o limite, porque a gente está ali para ajudar, não importa como, porque quando você gosta do que você faz, não tem. Eu já fui várias vezes chamada a atenção, entendeu? Por querer fazer coisas que nem é permitido, mas você faz. Não tem isso de o paciente está passando mal e ligam para a tua casa 10, 11 horas da noite, não é o teu horário de trabalho. Aí você vai dizer, não vou, não estou trabalhando. Você não faz isso. Essa é a nossa vida. Entendeu? Na maioria das vezes você não... Acontece de você não ser compreendido pelo paciente. Quando a gente chega na casa dele e vê que o rio está enchendo, aquela coisa toda, que ele não vai poder ficar ali. Aí eles falam, e eu vou para onde? Entendeu? Aquilo ali te dá um desespero, mas você tem que tirar aquela pessoa dali. Nós não temos todas as ferramentas que nós precisamos para trabalhar, mas nós somos tudo o que eles precisam para sobreviver. Não tem dinheiro que pague quando eu chego lá, a alegria deles, só de ver a gente chegar. São pessoas assim que te agradecem pelo fato de você estar... Eu me emociono quando eu falo isso, porque eu fiquei muito tempo fora da minha área quando eu estava doente. E no dia que eu cheguei lá, eles foram assim, tão carinhosos comigo. Dei uma moradora que ela tem uma garagem enorme. E ela botou uma mesa com cadeiras para o dia que eu não estiver me sentindo bem, eu sentar ali e o pessoal vai todos ali aonde eu tô, entendeu? A diretora da creche, quando eu chego lá, nossa, ela fica numa alegria. O pessoal todo da creche me tratam assim, com tanto carinho, aquela coisa toda, e ela fala para mim as coisas que as mães falam de mim, entendeu? Sabe, falar do meu trabalho para mim é uma coisa maravilhosa. É muito bom o meu trabalho.
progresso, ele é muito bom, mas às vezes ele é ruim demais. Eu, às vezes, entro no ônibus do Vila Rica e me sinto uma estranha. Porque tem tanta gente nova, mas é uma coisa boa, entendeu? Falta muita coisa na nossa comunidade, como todas as outras. A nossa não é diferente das outras, não. Mas a gente também tem muita coisa boa. E, assim, como em outras comunidades, o nosso povo, os moradores, eles estão sempre prontos para ajudar. Não são todos, mas eu posso te dizer que é a maioria. Né? Isso aqui, da minha época, para agora, isso aqui mudou muito. Hoje nós temos ônibus dentro do bairro, temos ônibus de 15 em 15 minutos. Na minha época, a gente descia para pegar o ônibus lá na União Indústria. E assim, a gente não tinha os horários que tem hoje, era de 3 em 3 horas que você tinha um ônibus que saía de Pedro do Rio. O mais longe que o ônibus da época que ia era Pedro do Rio. Depois de alguns anos passou a ir até Barra Mansa. De poucos anos para cá que vai até a Posse. Eu não tinha ônibus até a Posse, na minha época não tinha. Não tinha muita coisa. Escola aqui, a gente tinha um salão de baile. E uma senhora que ela agora até já faleceu, ela era moradora de Pedro do Rio e ela vinha aqui na Vila Rica para dar aula pra gente. E ela não tinha aquele negócio das mães irem fazer matrícula, ela ia de casa em casa, vendo quantas crianças tinham ali e para estudar aquela coisa toda. A dificuldade que foi para conseguir um caderno, um lápis, eu me lembro que na escola a professora, Dona Mércia, ela dividiu o meu caderno e da primeira página até o meio era meu, do meio até o final era da minha irmã. E a recomendação da minha mãe era que não fizesse ponta no lápis para ele poder durar. Não tinha apontador, a gente quebrava uma gilete no meio e fazia a ponta do lápis, entendeu? Às vezes quando eu conto isso para os meus filhos, eles dizem assim, caraca mãe, tu é muito velha. Entendeu? Mas era assim, hoje não. Hoje as crianças quando vão para a escola, né, eles escolhem a roupa que a mãe vai comprar, escolhe a mochila que ele quer levar. Na minha época não tinha nada disso, entendeu? Então assim, em relação a isso, a Vila Rica mudou muito, mas mudou muito mesmo. E essa escola era de segunda, na sexta, no começo a gente podia ter aula até na sexta, depois o dono do prédio disse que a gente não poderia mais, porque o baile começava na sexta-feira e eles tinham que arrumar, aquela coisa toda. E ela vinha dar aula pra gente de segunda a quinta-feira, entendeu? E era assim um dia que a gente... Não era todas as crianças que tinham aula todo dia, entendeu? Ela separava as turmas por idade. Aquele que, no meu caso, né, eu tinha 9 anos, que foi a época que eu fui alfabetizada, com 9 anos. Então ela escolhia aquelas crianças de 9 anos... e estudava tal dia, com 10 estudava tal dia, entendeu? Era um negócio assim, era uma coisa, hoje assim você contando, parece uma coisa de outro mundo, mas era o meio que ela tinha de ajudar a gente. Aprendi a ler algumas coisas e escrever meu nome. 3 anos depois eu tive que trabalhar mesmo, para ajudar em casa, porque minha mãe ficou doente e eu tinha que trabalhar. E pelo meu esforço foi que eu adorava na época, eu não sei nem se existe ainda, no Jornal do Brasil tinha um caderno de história em quadrinho, Dick Tracy, Snoopy, essas coisas assim, e eu adorava ler aquilo. Então todo dia, no final do dia, a hora que eu ia descansar, a hora do meu descanso, eu
pegava aquela página do jornal, levava para o meu quarto e ficava ali soletrando. E aí quando eu conseguia achar a palavra, aquela coisa, e eu fazia isso todos os dias. E um dia a mãe da minha patroa, ela me ouviu, ela me surpreendeu tentando ler. Aí ela disse para mim: Pretinha, você gosta de ler? Porque eles sempre me chamaram de Pretinha. Era um apelido carinhoso e eu adorava. Eu ficava triste quando eles me chamavam pelo meu nome. Porque quando me chamavam pelo meu nome é porque estavam chateados comigo, porque eu tinha feito alguma coisa errada. E aí ela dizia assim para mim: Pretinha, você gosta de ler? Eu falei assim: eu gosto, mas eu não sei ler muito bem. E ela de vez em quando tirava uma tarde para fazer eu ler para ela algumas coisas. E ela me colocava para ler poesias. E daí eu nunca mais parei. Mas, graças a Deus, nunca repeti. Tenho o maior orgulho, guardo os meus boletins assim como um troféu, entendeu? E ainda peguei os meus filhos na escola, né? E parece mentira, mas passei todos dois, tá? Eu terminei o 2º grau e eles não. E assim, muito, mas sabe aquela coisa, aquela felicidade? Eu guardo as fotos da minha formatura de 8ª série, assim, é um troféu para mim. A minha de 2º ano, nossa, minha formatura de enfermagem, meu Deus, eu guardo até hoje a carta que eu recebi da faculdade quando eu passei no vestibular. Entendeu? Então, assim, eu não tenho motivo para me sentir uma pessoa, sabe, infeliz, não realizada. Não. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm esse privilégio que eu tenho. Eu tive 2 casamentos. Meu primeiro casamento, meu marido era super machista. Quando eu cogitava a possibilidade de, quando a minha filha tivesse maior, eu estudar, nossa, na cabeça dele, a mulher casada que estudasse queria vadiar. Esse foi um ponto de que, quando ele disse isso para mim, eu pensei: meu casamento acabou. E acabou mesmo, a partir daquele dia. O meu marido, a gente se encontrou no casamento da minha irmã, que a minha irmã é casada com o irmão dele. E dali começou a rolar alguma coisa e a gente já tá junto há 35 anos, né? Mas ele sempre compartilhava da minha ideia de um dia voltar a estudar, aquela coisa toda. Aí ele falou para mim: se você não voltar a estudar agora, tu não volta nunca mais. E ele mesmo passou na escola lá em Pedro do Rio e fez a minha matrícula. Eu sou uma pessoa muito feliz. Ontem quando eu trabalhei, a doutora ainda falou para mim: Selma, você tá com uma cara de felicidade? O que aconteceu? Aí eu falei assim: doutora, eu gosto da vida, né? Mais do que gostar da vida, eu gosto de mim, entendeu? Porque eu acho que você, antes de gostar de alguém, antes de você gostar de qualquer coisa, você tem que gostar de você. Eu aceito tudo que a vida me dá, entendeu? Porque tudo que eu quis, eu fui lá, eu busquei, eu consegui, graças a Deus.